Voltando para o debate, eu quero destacar aqui uma frase muito bem colocada pelo doutor Alexandre Garré, um fato que ocorre, e é inegável que ocorre dessa forma como ele diz, que os jovens trocam de trabalho de forma muito mais fácil, mais tranquilo, não querem permanecer muito tempo na mesma empresa. E eu gostaria de colocar mais um elemento aqui para Felipe Pessoa comentar. Veja só, de fato isso ocorre, né, Felipe? Você deve concordar com essa colocação feita pelo doutor Alexandre. Mas nós temos uma diferença muito grande aí. O jovem, hoje, inclusive muito jovem, ele não tem os compromissos, talvez, que os jovens do passado tinham. A gente sabe que as pessoas hoje estão casando cada vez mais tarde. E o jovem prorroga, hoje em dia, cada vez mais o casamento. E com isso também algumas obrigações e algumas responsabilidades também, como por exemplo, casa, escola de filho, outros compromissos que ele tem que ter. Às vezes ele tem uma segurança ali na família mesmo, até mesmo nos amigos, que ele pode simplesmente passar um tempo sem trabalhar, ele não vai ligar muito para as coisas, enquanto uma pessoa de mais idade, quando pensa em dar um passo mais arriscado, ela lembra, bom, mas eu tenho a prestação do apartamento para pagar, eu tenho a escola do meu filho para pagar, eu tenho um plano de saúde para pagar. E se der errado, como é que eu vou bancar tudo isso? Você concorda que isso tudo também interfere nessa decisão dos grupos mais velhos, mais idosos, Felipe? Sem dúvida. Eu acho que ao longo da vida nós vamos buscando mais segurança, né, e mais certezas. E acaba que a constituição de uma família, a responsabilidade que você passa a ter com outras pessoas, não só com você mesmo, acaba influenciando muito a sua decisão para mudar de emprego ou para arriscar algo novo, né? Quantas pessoas não têm o interesse, a vontade, por exemplo, de empreender, de abrir um negócio, que no Brasil é algo extremamente arriscado? Como fazer? Né? Como você sair do seu trabalho, como você abrir mão de uma certa segurança, né, que você tem para arriscar em algo novo que é extremamente difícil de saber se vai dar certo ou não. Então, acho que faz todo sentido, sim, essa colocação. E acaba que os jovens têm muito mais oportunidades de experimentar, o que, na verdade, é algo que eu considero positivo, tem o seu viés positivo, porque você acaba tendo mais certeza, mais segurança do que você quer para a sua vida. Ou seja, um profissional jovem que acabou de entrar na universidade, ele vai estagiar numa determinada empresa de um segmento, mas aí ele vê que aquilo ali não é exatamente o que ele quer para a vida dele. Então ele acaba tendo a chance de ir para um outro segmento, de ir para um outro negócio, e ele consegue se encontrar muito mais na sua carreira. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão muito mais preocupadas, os jovens, com o percurso, né? Elas querem ter uma qualidade de vida e uma qualidade profissional equiparadas. Elas não estão mais dispostas a abrir mão completamente, digamos assim, da sua vida pessoal, dos seus desejos, em detrimento de um bom trabalho, de um salário, de um determinado emprego. Isso já não é mais o fator decisivo. Ou seja, a jornada ela se torna muito mais importante. E aí acaba que as empresas têm uma grande responsabilidade nisso, de oferecerem ambientes mais colaborativos, ambientes de trabalho mais interessantes, benefícios melhores para os seus funcionários, como o próprio home office, que é algo que a gente já citou aqui no primeiro bloco, e a gente sabe que é um fator diferenciador na escolha do profissional. Lá na consultoria, eu sou sócio da Aldens, uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de profissionais, e a gente já enxerga hoje as pessoas perguntando se aquela posição tem ou não tem home office. Elas não querem mais trabalhar full time, bater ponto de 8 da manhã, bater ponto de 6 da tarde. Essa falta de liberdade ela está muito atrelada às decisões que a pessoa tem hoje para escolher uma mudança de emprego. Então, as empresas têm que se preocupar bastante em como engajar esses profissionais, né? A palavra engajamento é a palavra de ordem, eu diria, porque se não há engajamento, se a pessoa não está 100% dentro daquele negócio, daquela atividade, com prazer, ela vai sair em algum momento. As oportunidades hoje são bem maiores, o mercado está muito mais aberto ao novo, então as pessoas não precisam mais passar a vida inteira trabalhando na mesma empresa ou no mesmo segmento de negócio. Me parece, André Laurindo, que o jovem aproveita esse momento porque é o momento em que ele pode errar.
Ele tem, pelo menos de forma, digamos, instintiva, essa ideia de que ele pode errar. Mas se bem que esse é o momento, de fato, do erro, e é um erro que vai, acredito, colaborar com o aprendizado, com o crescimento dele. Você concorda? Exatamente, é experimentação, né? A gente diz que é errar rápido, aprender rápido, corrigir rápido. Uhum. Esse é o ciclo. E quanto mais você experimenta, mais você aumenta o seu repertório, mais assertivo você vai ser no futuro. E esse é uma conduta que a gente incentiva muito. E aí, corroborando o que o Felipe falou, né, dessa fala, você tinha antes esse olhar para a estabilidade. E hoje você tem um olhar para o propósito. Essa galera, ela não quer estabilidade agora, ela quer propósito. Por isso do engajamento ser tão importante, né? Então, eles não estão por estar. Por isso que cada vez mais a vida pessoal e a vida profissional, elas estão juntas. Elas não são mais separadas, né? Eu ver meu pai, até meu início de carreira, assim, eu queria um lugar bom para poder ter uma carreira de longo prazo, para poder juntar um dinheiro, para poder ter uma aposentadoria. E isso era sucessivo. Hoje a pegada é completamente diferente, né? Então eles, de fato, não tem medo de ousar, não tem medo de experimentar. Errar, inclusive, é estimulado, porque só assim a gente consegue ousar. E a ousadia é que ele leva para patamares maiores. Então, sem ousadia, a gente se mantém. E já é mais do que comprovado nesse mundo VUCA, MUVUCA, BANI, com tantas nomenclaturas que se tem. A mudança, ela é numa velocidade absurda. Os empregos de hoje não são de amanhã, então eu tenho minha relevância já começando de agora. E eu acho esses espaços que são diferentes, né, dos sinais fracos que a gente sai falando. Ou eu não tenho mais sucesso. Eu não vou conseguir estar amanhã nesse mercado da forma com que eu quero construir minha carreira. E tudo isso começa do propósito. Então, para mim, tem muita essa correlação da mudança desse paradigma e dessa necessidade de cada vez mais a vida pessoal estar junto com a vida profissional e você conseguir buscar outras com mais ousadia na sua carreira, com mais protagonismo, é outro nome, né, Felipe, que a gente vê muito no mercado de trabalho, né, é o protagonismo, seja protagonista. E ninguém consegue ser protagonista sem errar, sem buscar, sem tentar. Muito bem. Doutor Alexandre Garré, vamos para outra ponta. Como é que deve se dar o processo de construção, de convencimento de um profissional de que, de fato, ele deve parar? Chegou o momento de ele parar de trabalhar, para que, evidentemente, abra espaço para outro grupo dentro da empresa, para que, de fato, abra espaço para novas tecnologias dentro da empresa, uma nova metodologia, melhor dizendo, não tecnologia, mas metodologia. Como é que se dá esse processo de convencimento desse profissional, aquele que insiste em continuar a trabalhar? É pela empresa, deve haver uma conversa pelo próprio RH da empresa, a família, ou há a possibilidade de ele mesmo se convencer que chegou o momento? Olha, as empresas têm programas de preparação para a aposentadoria, até porque eles precisam criar novos espaços dentro da organização. A maior dificuldade, normalmente, isso não acontece nas empresas privadas, acontece muito nas empresas públicas, né? Eu tenho experiência com empresa pública que teve muita dificuldade em fazer com que as pessoas saíssem dos seus locais de trabalho para buscar fazer a sua própria vida, com sua família, etc., né? Pra você ter uma ideia, o meu ex-sogro ficou muito, muito ofendido quando levaram a mesa dele na Dessa, onde ele trabalhava, trocaram os móveis e levaram a mesa dele. Ele tinha a mesa há 55 anos. Então, para ele, aquilo lá era o símbolo do que ele não podia, de jeito nenhum, levar a mesa dele embora. Então, ele queria brigar com o pessoal do patrimônio, que mudou, fez toda uma nova linguagem nos móveis, para renovação mesmo. Uhum. E, então, é uma questão, é o apego. As pessoas têm apego ao trabalho, porque lá elas criaram os relacionamentos. É a mesma coisa, é quase o mesmo processo da criança que tem que mudar de sala.
porque ele se sente incomodado que vai perder os amigos. No trabalho é um pouco isso. E eu conheço alguns profissionais que ficaram muitos anos nas empresas e não tiveram convivência familiar nem com os filhos, nem mesmo com suas esposas. Então, é uma dificuldade ter que voltar para casa e começar essa convivência. Uhum. Nessa pandemia, a gente está vendo esse tipo de conflito. As pessoas trabalham 12, 14 horas fora. E vinham em casa basicamente para dormir, tomar o café da manhã e sair. E agora elas têm que ficar em casa. Então, começa a gerar conflitos, né, de relacionamento. O que eu aconselho no processo da própria psicologia é que essas pessoas reconstruam coisas que eles esqueceram. Desejos quando eram adolescentes, crianças, ir para um sítio, fazer uma nova profissão, se gosta de marcenaria, fazer marcenaria, se gosta de viajar, vai viajar, se gosta de caçar, vai caçar, pescar, vai pescar, mas é uma grande dificuldade. Eu estou atendendo um executivo agora, que a única coisa que ele gosta é pescar, mas ele não pode ficar pescando o tempo todo. E ele não quer sair da empresa, então é um conflito constante, porque lá ele tem o poder, ele comanda o time, ele é autoridade. Fora de lá, ele só é uma pessoa de pescar esperando peixe. Uhum. Então, isso é uma dificuldade também. Então, as pessoas têm que buscar coisas que elas gostem para fazer fora. Ô, doutor Alexandre, estou lembrando aqui, eu Para imaginando... recomeçar a vida. Eu estou imaginando a cena aqui do seu ex-sogro, viu? Quando foi reclamar. Mas por que vocês estão tirando a mesa que eu trabalho há 50 anos? E acredito que a resposta foi exatamente por isso, porque o senhor trabalha há 50 anos na mesma mesa, tem que mudar, chegou a hora de mudar. Será que foi por aí? Exatamente. Então, você vira, na realidade as pessoas viravam o próprio móvel dentro da empresa, né? Então, elas se sentiam um pouco assim. Elas tinham a mesma estante, a mesma mesa, a mesma cadeira, a sala fechada. Depois os espaços se abriram, tudo mudou. Hoje, as empresas não querem mais para fechar, mais quer ser... Vamos aproveitar que está dando interferênciazinha no seu sinal, doutor Alexandre. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para a gente concluir o debate de hoje. Debate em rede. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltando para o debate, tem algumas mensagens aqui de Marconi, aqui do Recife, que eu achei interessante essa mensagem dele, dizendo: olha, a tecnologia da informação exacerba a tendência de querer controlar até o pensamento do funcionário. Onde é que fica o sentimento de pertencer? Essa questão tem uma carga de preconceito elevada para os mais velhos. Você avalia assim, André Laurindo? Temos aí uma carga de preconceito com os mais velhos? Ele está tocando aqui na questão da tecnologia da informação, que, como sabemos, é um espaço bastante fértil para os mais jovens. Veja, eu acho que parte daquela discussão que a gente estava tendo no princípio, né? Dos estilos, das gerações, desse novo, desse desconhecido. E, sem dúvida, é um lugar, né? Falando da família, eu me lembro muito, minha mãe estressada, às vezes ela não conseguia nem desligar a televisão quando era cheia dos botõezinhos, ela puxava na tomada. Então, você tem, às vezes, essa questão mesmo. Mas eu observo muito hoje o olhar, né? Por exemplo, a gente é uma empresa de tecnologia, naquilo que a gente desenvolve, do olhar para conseguir que essa tecnologia ela seja acessível para todos. Mas eu concordo que é um ponto ainda de muito tabu, né? Tanto da parte dos mais velhos, de conseguir enxergar isso como sendo um espaço também para eles, né? Como se fosse um espaço que não é para eles, é para os mais jovens, que já nasceram com isso, que já tem isso na ferramenta do seu dia a dia. Na César School, nesses cursos que a gente faz de verão, né, de julho, tem lá como lidar com as tecnologias para pessoas de 50 mais, 60 mais,
Então, eu vejo muita preocupação das empresas em tornar essa tecnologia mais acessível. Mas eu acho que tem, sim, ainda um quê de lugares. Eu não gosto muito da palavra do preconceito, mas eu acho que é um lugar de espaços, né? Um espaço que é para mim, que não é para mim, como eu me enxergo frente a isso. Uhum. Ô, Felipe, é uma mudança de fato para o grupo mais idoso bastante significativa, que não é somente uma questão de tecnologia, é uma questão também de linguagem. Quando a gente encontra dois jovens conversando sobre tecnologia, parece que eles estão vindo de outro planeta, não é, Felipe? É verdade, eu concordo com o que a Andrea disse. Eu acho que existem esses tabus em relação à inserção dos mais velhos nesse novo mercado digital. Mas a gente vem caminhando a passos lentos, talvez, para que a gente consiga facilitar a entrada desse pessoal nessas novas tecnologias. E isso é essencial, é uma questão de inclusão, inclusive, na qual as empresas precisam se preocupar. Não dá para deixar esse assunto de lado, porque você, de fato, acaba excluindo algumas pessoas das novas metodologias, dos novos métodos que a empresa usa para se comunicar e para trabalhar na realidade. Uhum. Então, é necessário, sim, que haja uma inclusão desse pessoal no mundo tecnológico. Mas é importante destacar também que a tecnologia não é tudo, né? Então, o conhecimento adquirido por esses profissionais, por essas pessoas, ao longo da vida e ao longo da carreira, ele tem um valor inestimável. Então, eu não acredito que as empresas viverão e sobreviverão apenas com profissionais jovens e que tenham a tecnologia avançada na ponta da língua e na ponta dos dedos. É necessário que tenha um equilíbrio entre os mais jovens e os mais velhos, porque o conhecimento que esse pessoal detém, a experiência de vida, tem um valor inestimável e por mais que eles não estejam familiarizados com a tecnologia, eles têm sim um valor bastante grande para as empresas de conhecimento e experiência. Mas chega um momento... Wagner, posso fazer só uma complementação aqui rápida? Fique à vontade. Claro. E é muito interessante, porque a gente tem visto muito esse movimento nas empresas, né, de tecnologia do Porto Digital, de contratação desse público mais velho, nesse olhar da diversidade, da importância que eles têm. Então, não dá para ser uma empresa só de jovens, porque o seu olhar passa a ser segmentado. E a gente precisa ampliar esse olhar. Então, esse movimento tem sido um movimento real dentro das empresas, principalmente assim, das que a gente está atuando mais voltadas para a tecnologia. Mas, Andréa, não é um momento de freio, não é? Não é um movimento, melhor dizendo, de freio da tecnologia, até porque a tecnologia se impõe, não é? Sem dúvida, é de estímulo mesmo, né? Então, como a gente consegue estimular e, como eu falei no princípio, tornar esse ambiente comum e possível para todos, né? Se a gente trouxer um paralelo, é a mesma discussão de gerações. Essa geração é aquela geração. A gente tem visto, estudado, e várias pesquisas apontam, do ambiente da diversidade em diversos contextos, né? Seja de etnia, seja de cultura, seja de geração, ele aumenta a produtividade em mais de 30%. Então, se a gente tem essa perspectiva, a gente já tem esse estudo, quanto mais diverso a gente tem, enquanto público pensante, de execução, das próprias dificuldades que se tem, a gente aprende com isso. E a gente implementa as mudanças. Muito bem. Doutor Alexandre Garré, vou pegar alguns exemplos aqui clássicos, bastante conhecidos do público como um todo, de profissionais que tiveram dificuldades em parar. E eu vou trazer um exemplo inicial de um profissional que não teve nenhuma dificuldade em parar. Por exemplo, vamos para o mundo dos esportes, no futebol especificamente, que o nosso público conhece muito bem. Veja só, um exemplo clássico nós temos, o considerado rei do futebol, Pelé. Ele escolheu o momento para parar. Ele ainda tinha condições, por exemplo, de jogar a Copa do Mundo em 1974, mas preferiu não jogar 74 e foi fazer outras atividades, jogou até, acho que 77 ou 78, mas em projetos específicos, projetos comerciais, como, por exemplo, a implementação do futebol nos Estados Unidos e tal. Esse é um exemplo bem sucedido de quem decidiu, encontrou a hora certa de parar e se deu muito bem, que a gente percebe até hoje, a marca Pelé, o quanto é importante em todo o planeta hoje. E nós temos outros exemplos
Do contrário, também no mundo do futebol. Eu lembro do drama que foi, a dificuldade que teve o atleta, o jogador de futebol Romário, para conseguir parar de jogar futebol. Ele ensaiou, faz evento, último jogo, volta, e não conseguia de jeito nenhum. No mundo dos esportes também, no caso, Fórmula 1, encontramos um exemplo também de dificuldade de parar, Rubens Barrichello. Foi preciso apertar o passo mesmo, o cerco, melhor dizendo, para que ele conseguisse chegar à conclusão de que, de fato, não dava mais para ele. Bom, mas aí eu estou falando do mundo dos esportes, que aí tem uma característica física também, né? Você chega a um ponto que fisicamente não dá para você ir adiante. Mas esse exemplo de Pelé é muito importante, pelo menos no meu entendimento, para exemplificar que pessoas que estão em determinado ponto da carreira, às vezes, se tiver esse discernimento, essas pessoas podem também obter frutos, mesmo com a aposentadoria. O que é que você diz, doutor Alexandre? Opa, doutor Alexandre não está mais ouvindo a gente? Acho que está fechado o microfone do doutor Alexandre. Ele está falando? Tá, né? Vamos abrir o microfone do doutor Alexandre, por favor. Está fechado. Bom, vamos aguardar resolver a questão do áudio do doutor Alexandre. Eu queria saber se Felipe gostaria de comentar esse ponto que eu coloquei agora, Felipe. Claro, eu acho o seguinte, na verdade, atletas, né, modelos, tem algumas profissões que você acaba parando compulsoriamente, né, e não por opção. E em relação às pessoas mais velhas, esse pessoal, inclusive, acaba optando por fazer outras atividades, mas eles não param de fato, né? Como você mesmo disse, Pelé parou de jogar bola, mas naquele momento da carreira dele, ele seguiu para outros projetos durante a vida. E eu acho que esse é o grande trunfo, é não parar. Se você trabalha numa empresa, ou se você é um servidor público, e em algum momento da sua vida você precisou parar de trabalhar, digamos que formalmente, você tem que se reinventar, tem que buscar algo novo, algo que te dê prazer. Por que não pegar aquele hobby que você tinha ao longo da tua vida inteira e profissionalizar isso? Trazer isso para um momento não só de ganhar dinheiro, complementar a sua renda, a sua aposentadoria, mas também para distrair a sua cabeça, né? Uhum. Meu pai mesmo, já é certo, não vai parar de trabalhar nunca, tenho certeza convicto disso. Então ele não consegue ficar parado, assim como tantos outros. Mas tem pessoas que se aposentam e acabam buscando outra atividade. Quem sabe no momento de empreender, de voltar a estudar. Então eu acho que o grande trunfo dessas pessoas é não pararem e continuarem se dedicando a alguma atividade ao longo da vida. Consultoria, né? Pode ser uma palavra-chave, não é, André Laurinda? Uhum. Exatamente. Uhum. Pivotar a carreira, como a gente fala na tecnologia, né? De repente você vai ajustar o trilho, a forma do fazer. Às vezes você não vai ter uma atuação ali direta, mas você pode ajudar com a sua experiência, porque a consultoria é isso, né? Você tem um leque de experiências, uma bagagem gigante que você pode não mais fazendo, mas ajudar as pessoas. Consultoria, mentoria e outras profissões, outros cargos, outras funções que você consegue com tudo aquilo que você acumulou. Então, a gente vai falar de consultores no iniciozinho de carreira, até o outro olha assim, mas espera aí, como é que você pode me agregar se você ainda não viveu muita coisa? E isso é o que é de mais de valor nas pessoas, né, da idade maior, da terceira idade, enfim, experiência, vivência. Quando a gente olha para o ramo da medicina, a gente olha muito isso, né? Poxa, o cara tem bagagem, às vezes o cara sabe no tato o que é que o outro tem. Então, isso ocorre com todas as profissões também. Então, você consegue ressignificar, eu acho que é a palavra, a sua forma de trabalhar, buscando outros nichos, com tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida. A gente conseguiu restabelecer o áudio do doutor Alexandre? Doutor Alexandre, nos escuta? Infelizmente estamos com problemas no áudio, doutor Alexandre. Bom, mas nosso tempo também já passou. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao consultor de carreiras e colunista do Jornal do Comércio, Felipe Pessoa. Muito obrigado, Felipe. Um abraço para você. Eu que agradeço, Wagner. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Também a consultora de desenvolvimento humano do César, André Laurindo. Um abraço para você, André. Muito obrigado.
Obrigada, um prazer enorme estar aqui, sempre. Muito obrigado. Bom, infelizmente ele não nos escuta, mas eu deixo também o meu agradecimento em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação ao psicólogo especializado em crises e emergências e especialista também em recursos humanos, Alexandre Garré. O debate, para você que nos acompanha, é repetido amanhã às 2h30 da manhã. Muito obrigado.